Graças a Deus de novo. É um privilégio enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço a UPA de coração. Já prometi à UPA que quando eu sair por aí, eu vou dizer que encontrei uma UPA diferenciada, responsável, uma UPA comprometida, em primeiro lugar com o Senhor, porque a gente não faz nada se não formos motivados pelo Espírito Santo, pelo Deus Trino, já que são inseparáveis, não é? E é verdade, é verdadeira, e a gente vai fazer isso. Vai lembrar aqueles queridos irmãos das outras nossas igrejas de que eles precisam caminhar um pouco mais. E a UPA aqui, da Igreja Presbiteriana Real Aliança, tem feito essa trajetória, está avançando para a glória do Senhor. E de maneira muito lúcida, identificando que nós só temos uma vida. E que essa única vida deve servir para a glória do Senhor. Eu sou missionário junto com minha família há 42 anos, quase 43, em novembro faremos, pela graça de Deus, 43 anos no campo missionário. E tem sido um privilégio servir esse grande Deus lá. Durante esse período todo, eu não estou rico não financeiramente, né, pastor? Mas apenas uma vez eu tive dúvidas de que se eu deveria ou não ter um emprego secular para me manter na obra missionária. Isso durou uma semana. E por que isso aconteceu? Porque naquele mês nós não tínhamos conseguido pagar todos os nossos débitos. E eu, como nunca tinha acontecido, eu falei com a minha esposa, eu acho que eu vou ter que arranjar um emprego para resolver isso. Semana seguinte estava tudo resolvido. Então Deus é bom e tem cumprido o que Ele prometeu. Está conosco todos os dias, né? Pela consumação dos séculos. E Ele tem feito isso. Por incrível que pareça, teve um momento que eu e Shirley pensamos, nós nunca veremos um convertido aqui na aldeia indígena Arara. Eles se auto-identificam como Ugorongmó. Sabe, a primeira conversão veio depois de 15 anos da nossa presença lá. E hoje, acho que ontem deu para ver, né? Temos uma igreja formada, Igreja Presbiteriana Ugorongmó. O culto de oração, às vezes, não é sempre que aquilo acontece, não. Mas a igreja enche, transborda em busca da graça de Deus. Nem todos são evangélicos, nem todos são crentes ali, mas estão a caminho do chamado da eleição de Deus. E a gente sempre ora para que Deus levante logo esses chamados para compor a igreja do Senhor ali. Acho que deu para entender um pouco, né, da nossa família, do nosso ministério. Ontem eu mostrei, temos duas filhas, a Mikla e a Leisa. A Mikla trabalha na Embrapa já há uns 15 anos, ela tirou em segundo lugar no concurso que teve, e tem sido uma bênção, até para as colegas lá da Embrapa, para os colegas. A Leisa é mais... A Mikla se coloca num lugar, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ela é bastante comprometida com o espaço dela. A Leisa não tem esse compromisso. Ela vaga, um dia está morando em Brasília, outro dia está morando em São Paulo, agora está morando em Paris. Morou lá na Inglaterra, fez mestrado para lá. Casou aí com um rapaz de São Paulo, e agora está de mudança para Nova York, que ela fez um concurso para um banco, passou, esse mesmo banco agora está chamando para Nova York. Ela já está pagando aqueles R$2.000 de visto, né, que o Trump agora está cobrando. Ela não gostou da ideia do Trump de fazer isso, mas está mudando para lá com o esposo. Então é assim, nossa família
está a serviço do Senhor. Bem, vamos ao estudo de hoje. Nós continuamos sempre a nos voltarmos para, apesar de que o título aqui que eu dei não é o mesmo, que a forma, vamos pensar assim, do título não é a mesma que temos visto, que é dado aqui na igreja. E eu avisei isso ao reverendo Everton, eu disse, olha, eu vou fazer uma mudança, só para a questão de lembrança. Uma vida para a glória de Deus, é o que eu coloquei. Mas basicamente a mesma coisa. E o nosso versículo aqui dessa conferência é exatamente, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu sei que não é fácil, mas é o alvo para nós seguirmos. Bem, hoje de manhã eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês nessa questão de missões transculturais. Porque é o que fazemos. Às vezes eu chego numa igreja, eu sou convidado para pregar, e eu digo para eles assim, eu sei que vocês estão pensando que eu vou pregar sobre missões, porque sou missionário, mas eu vou avisar para vocês uma coisa. Vocês estão completamente certos que eu vou falar sobre missões. O pessoal pensa que eu vou dizer que são completamente errados. Não, vocês estão completamente certos que eu falarei sobre missões. E eu gostaria de falar hoje de manhã sobre missões transculturais. Missões que atravessam culturas, que atravessam uma linguagem, um sistema linguístico. Gostaria de trabalhar um pouco com vocês assim, hoje de manhã. A gente viu ontem à tarde, quem estava lá, essa perspectiva geográfica, o deslocamento ao se fazer missões. Vimos também uma perspectiva numérica ao se fazer missões. Queremos trazer à luz o máximo de eleitos que o Senhor deu à sua igreja, formou a sua igreja. Mas nós temos a perspectiva representativa, que está principalmente em Mateus 28:19, mas que está em Apocalipse 5:9 também, que fala que pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações estarão diante do trono do Cordeiro. Ou seja, essa perspectiva representativa de etnias ao redor do mundo. Então, o próprio Senhor Jesus mesmo falou que o campo é o mundo. E a gente não pode desprezar isso. Embora o campo seja o mundo, o nosso alvo são as pessoas. Não é só uma geografia física, mas também humana. E quando em Mateus 28:19 se fala para fazer discípulos de todas as etnias, de todas as nações, a gente tem que olhar os agrupamentos étnicos ao redor do mundo. A grande dificuldade é que ao fazermos esse trabalho, nós encontramos barreiras, ou fronteiras, como diz o Ronaldo Lidório. Em outras palavras, há impedimentos que nós temos que superar, temos que vencer. Uma das primeiras barreiras são as barreiras espirituais. E ontem eu mencionei que para eu sair para o campo, eu tive que levantar um batalhão de pessoas que iriam orar por nossa família. Porque sem a oração estaríamos desprotegidos. A oração é necessária para romper essa fronteira, essa barreira espiritual. É necessário alguns passos, não é? Além da barreira espiritual, nós temos barreiras físicas, naturais. O campo é o mundo. Então, nesse deslocamento, nós temos que romper alguns elementos físicos. E, ao chegarmos no campo, nós teremos também que superar barreiras culturais.
Vamos começar pela barreira espiritual. Nós temos um grande acusador. Uma coisa que eu sempre falo para os Arara é que nós missionários somos imperfeitos. Um dia um rapaz chegou em casa e disse para nós assim: eu queria ser igual a vocês. Eu disse: valha-me Deus, não faça isso, não diga isso, nós somos pecadores. Queira ser igual a Jesus. Ele é o nosso alvo. Eu queria ser igual a você. Não, queira ser igual a Jesus. Somos pecadores. Tem um presbítero lá que às vezes ele diz: na igreja eu sou o maior pecador. E eu falo para ele: então vamos disputar aqui. Eu acho que eu sou pior do que você. A nossa referência de fato é Cristo. E o acusador, ele vem com toda a força contra quem quer fazer um trabalho transcultural. Não só transcultural, qualquer crente tem em mente: você tem um grande adversário. Interessante que quando eu e Sheila estávamos saindo para o campo missionário, a nossa missão disse: não, vocês não podem sair agora, recém-casados, precisam se conhecer, daqui a alguns meses vocês vão. Casamos em julho, em novembro fomos para o campo. Nos deslocamos de Brasília para Belém. Estávamos numa casa lá em Belém, na sede da missão. Eu ajudo muito minha esposa, então eu lavo pratos, eu varro casa, eu limpo tudo que posso, porque ela que cozinha. Então uma forma de ajudar é essa. E eu tinha acabado de varrer lá a casa, limpar a casa, limpei fora também, e de repente eu saio para o pátio e digo: poxa vida, acabei de limpar, de onde veio esse galho caído aqui? Aí eu olhei e disse: bem, fisicamente é impossível ter um galho aqui. A árvore está distante, teria que ter tido uma ventania muito grande para derrubar um único galho aqui dentro desse pátio, que era coberto. E aquele galho começou a se mover. Como o galho não tem vida própria, imaginei que era uma cobra, e era uma cobra. O que eu pensei no momento, eu disse: o inimigo é sagaz. O inimigo é terrível, é horrível. Antes de eu chegar no campo, estou indo para o meio da floresta, ele já está mandando uma mensagem: se aqui, num centro urbano, você está vendo cobra, imagina quando você chegar lá no campo, imprimindo temor dos pobres coitados. Eu e Shirley. Ele imprime culpa. Acabei de dizer que eu sou pior do que o nosso presbítero lá. Ah, como ele gosta de colocar culpa naquilo que a gente faz. Porque a gente peca por pensamento, por atos, por palavras, por omissões. Até quando a gente quer fazer o bem, não precisa e deve fazer o bem, não faz, a gente está em débito, em pecado. E o diabo gosta de aproveitar-se disso e colocar: olha, culpa. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu sou um pecador? Como é que eu vou pregar o evangelho se eu estou com débito diante de Deus? Se você não tiver certeza de que Jesus perdoou os seus pecados, você não vai dar um passo, você não vai abrir a boca para pregar o evangelho. E o diabo tenta colocar isso em nossos corações, em nossas mentes. Perigo. Ah, como eu peço a Deus para não ser mordido por uma onça lá no mato. Ou picado por uma cobra. Né? São perigos reais, mas que podem me impedir de fazer a obra. Se eu der mais ênfase a esse perigo e menos ênfase ao chamado, à comissão que Deus me deu para fazer. A outra é a incapacidade.
Teve um momento que eu estava, logo que eu cheguei lá no Arara, nós estávamos analisando a língua. Porque era uma língua ágrafa, sem escrita. E nós queríamos deixar a tradução da palavra de Deus registrada. E eu não conseguia entender alguns fenômenos linguísticos que estavam ocorrendo em Arara. Eu lembro que o dia estava terminando e eu, diante dos dados que eu tinha coletado, eu pensei, Senhor, eu nunca vou entender essa língua. Eu fechei o material e orei. Estava orando o ocaso, o pôr do sol lindo ali. E quando eu terminei de orar, que eu abri de novo o material que eu havia coletado, parece que a estrutura saltou à minha vista. E eu entendi o que estava ocorrendo na língua arara. Louvado seja Deus. Sou incapaz. De fato, foi um trabalho assim, cheio de tormentos, analisar a língua. Mas na minha incapacidade, Deus nos permitiu, na nossa incapacidade, fazer o registro da língua, elaborar um alfabeto, elaborar material didático e iniciar um sistema de educação escolar na língua arara. E hoje, a nossa igreja lá, a Igreja Presbiteriana do Gorongmó, é o único local onde o povo arara aprende arara, a língua arara. Porque, infelizmente, outras pessoas não falam o idioma arara, apenas nós. Na nossa incapacidade, Deus se revelou e nos tornou capazes de fazer o seu trabalho, a sua obra. Agora, como é que nós vamos nos deparar com isso, com essas barreiras espirituais? Em primeiro lugar, a gente tem que ir para a Bíblia. Ontem à noite eu falei que sempre digo para os araras, você quer aprender biologia, você vai para que material didático? Livro de biologia, matemática, livro de matemática, geografia, livro de geografia, história, livro de história. Quer aprender sobre Jesus, você vai para onde? Para a Bíblia. Não tem como fugir. Salmo 1, 2, na verdade, o Salmo 1 e 2, não é? Eu acho muito lindo, eu gosto muito de pregar nesses versículos na aldeia arara. O que é que diz o Salmo primeiro? Para a gente não fazer o quê? Não andar no caminho dos ímpios, dos não piedosos, né? Ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores. Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Mas fazer o quê? Antes, meditar na lei do Senhor, né? Na palavra do Senhor. Queridos, sem a Bíblia, nós seremos ignorantes, espiritualmente falando. É por isso que ontem à noite eu disse, se você chegar numa igreja e eles ultrapassarem a Bíblia, ou não chegarem até a Bíblia, ficarem aquém da Bíblia, fuja. Você não terá conhecimento do que Deus quer que você tenha conhecimento. É a Bíblia o livro onde aprenderemos sobre Deus. E o Salmo 119, 97 fala, não é? O salmista diz, quanto amo a lei do Senhor. A gente precisa amar a palavra. Eu me lembro que na década de 90 eu escrevi um artigo sobre glossolalia. Perdão se tem alguém aqui mais carismático, me perdoe se você é pentecostal. Mas eu, como linguista, analisador de línguas, eu resolvi pesquisar sobre a glossolalia. Não é? Porque eu via em igrejas, eu estava numa missão que era interdenominacional, e eu ia para todas as igrejas que convidavam a missão. E eu via alguns fenômenos
E eu resolvi analisar da perspectiva linguística. E um colega meu, que era pentecostal, amicíssimo, queridíssimo, ele me falou assim: você não pode fazer isso. Isso é espiritual, isso é coisa de Deus. Verdade, mas espera aí. E a Bíblia é o quê? Não é a palavra de Deus? Nós não fazemos exegese da Bíblia, nós não estudamos a Bíblia, nós não pesquisamos a Bíblia, nós não perscrutamos a Bíblia. E por que eu não posso falar, não posso fazer a mesma coisa com a glossolalia? É porque ele não gostou do resultado. Se eu tivesse chegado a um resultado que ele queria, eu acho que ele ia dizer amém, aleluia, glória a Deus, né? Como eu não cheguei àquele resultado, ele não queria que eu fizesse o estudo, nem divulgasse. Na verdade, um dia alguém pediu, um grande colega meu, diretor de uma revista, pediu para publicar, mas depois ele disse, talvez eu ofenda algumas pessoas, é melhor não publicar. Então esse material nunca foi publicado. Mas a Bíblia é indispensável no campo missionário, na igreja, na realidade. E no campo missionário também. A outra arma para que a gente supere, né, e vença essa batalha a nível espiritual é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17, bem curtinho, curto e grosso. Né? Para orar sem cessar. Agora você pensa, então 24 horas eu preciso ficar de joelhos orando. Não. É viver uma vida de oração. Eu lembro que quando eu me converti, o missionário falou assim que tinha um homem bem respeitado numa igreja lá nos Estados Unidos. E um rapaz, tipo aquele, né, que falou para nós, eu queria ser igual a você. O rapaz queria ser igual àquele homem. Era um homem de um caráter ilibido, assim, de um caráter irrepreensível. Então aquele jovem disse, eu quero ver o segredo desse homem. É um homem de oração, eu quero ver o que é que ele faz. Então ele se escondeu debaixo da cama, ele entrou de alguma forma na casa do homem e se escondeu. O homem deitou, né? Antes de deitar simplesmente agradeceu a Deus pelo dia, agradeceu a Deus pela vida, pediu um bom sono e dormiu. Que decepção! O rapaz depois voltou, mas que homem de oração é esse? Ele só fez isso. Mas depois ele percebeu que a vida daquele homem era a vida de oração. Não era tanto o que saía de sua boca, mas era a sua postura diante de Deus, era a sua ligação, o seu relacionamento, a sua interação com Deus. Então, da decepção, ele passou a reconhecer que o orar sem cessar ultrapassa palavras. Orar sem cessar, na verdade, é uma postura, é uma disposição de coração. E Tiago 4,7 nos fala para a gente se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Se não obedecermos essa primeira parte de sujeição a Deus, já era. Não vamos nem conseguir resistir ao diabo e muito menos ele vai fugir da gente. Na aldeia Arara, quando alguém morre, vocês não acreditam as manifestações metafísicas que ocorrem. Em outras palavras, as manifestações espirituais que ocorrem. São visíveis, palpáveis. E a gente, claro, em 42 anos já viu muitos óbitos. Portanto, já vimos muitas manifestações espirituais. Uma vez, em 2000, na verdade, faleceu um grande amigo nosso lá da aldeia, o Gorogumó, né, um arara. E a noite foi interessante.
Eu sempre brincava com esse meu amigo, às vezes ele estava parado conversando, eu chegava e ficava com o rosto bem perto da nuca dele. E ele fazia a mesma coisa comigo. E depois que um descobria o outro, era uma risada e uma conversa maluca entre a gente. Sabe que naquela noite eu estava dormindo e eu senti no meu pescoço uma presença. Quando eu olho, era o rosto daquele meu amigo sorrindo. Agora a Bíblia fala que mortos não voltam. E eu creio piamente nisso. É claro que eu olhei para aquele espírito e sabia que não era o meu amigo. Então eu disse ao espírito: você sabe o que eu vim fazer aqui. Então faz o seguinte: você vai lá com Jesus, conversa com ele e depois volta. Sabe que até hoje ele não voltou? Não retornou. O que ele conversou com Jesus Cristo, meu Senhor, não sei. Eu sei que ele não voltou mais. Aquele espírito não retornou. Sabe, o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém mais forte do que esse? Como disse uma mulher no Rio de Janeiro pregando na favela, né? Ele tem bigode grosso, alta patente. É Jesus Cristo. Ninguém resiste a esse nome. 2 anos, 3 anos atrás, foi morto, infelizmente, um arara por outro arara. Meu vizinho, amigo meu, faleceu. E um dia alguém de outra aldeia chegou e perguntou para mim: mas você não tem medo? Não, ele não vem? Eu digo: em primeiro lugar, o morto não volta. Em segundo lugar, se vier, ele vai ter que passar por Jesus para chegar até a mim. E antes ele sempre perguntava: você não tem medo? Eu dizia: não, eu tenho pavor. Não é medo que eu tenho pavor, porque eu conheço o inimigo. Ué, e como é que você fica sozinho aqui? Boa pergunta. Pergunta-chave. Pergunta central. Quem é que está comigo aqui? O Senhor Jesus. Tem alguém mais forte do que Jesus? Não. Então, estou me sujeitando a Deus. E resistindo ao diabo, ele foge. Não posso ir com a nossa força. Atos 1:8 também, que vimos ontem. Desce sobre nós o poder, não é? Porque o Espírito Santo, ao descer, traz esse poder. Esse dinamis, né? Esse dinamismo, essa força. Tiago 4:7, precisamos orar. E a comunhão com Deus, eu acho que eu citei já Salmos aqui 25:14, sobre a intimidade do Senhor. Ela é para aqueles que o temem. Porque uma coisa é você conhecer teoricamente a Bíblia. Outra coisa é você ter intimidade com Deus. Infelizmente, há muitos teólogos indo para o inferno. Conhecem a Bíblia melhor do que nós dois juntos, viu, reverendo? Eu fico muito triste quando eu vi a última carta do Rubem Alves, que era presbiteriano, era professor do Seminário Presbiteriano do Sul. E quando eu li o último material que ele escreveu, dizendo que aqui milhões de anos ele estaria de volta e tudo. Perdão quem é espírita. Não é isso que a Bíblia ensina. Rubem Alves, sociólogo, teólogo, ele sabe a Bíblia, ele faleceu, sabia muito mais do que eu. Tanto de Bíblia quanto de sociologia. Mas ele perdeu a intimidade com Deus. Ele perdeu esse relacionamento com Deus. É triste. Infelizmente é a realidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Ele dará a conhecer, não é? A esses que o temem. Além das barreiras espirituais, nós temos barreiras físicas. Por exemplo, a área total da Terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados. Então, se o campo é o mundo, olha, nós temos que percorrer 510 milhões de quilômetros quadrados, teoricamente, pelo menos. E a área total de terra, do continente, é de 149 milhões de quilômetros quadrados. E nessa geografia da Terra, nós temos montanhas a vencer, temos o mar, temos o frio, temos o calor, e eu digo para vocês que todos são difíceis. Eu vivo numa área de calor. Às vezes eu quero trabalhar e o sol não deixa. Eu fico todo queimado. A Shirley diz, veste blusa de manga comprida, põe o chapéu, veste roupa, calça comprida, veste sapato, calça meia, para se proteger do sol. Só que ao fazer isso, o calor é maior. A minha roupa, quando eu termino de trabalhar, dá para espremer e sai água. Totalmente suado. Não é fácil. Mas como disse um filósofo de uma missão que chama pessoas bem jovens para missão, foi uma repórter que perguntou, é difícil ser missionário mirim? E ele filosofou dizendo, não é fácil, mas também é difícil. Que filosofia, né? É o óbvio, se não é fácil é porque é difícil. E ele saiu com essa. E eu digo para vocês, olha, queridos, eu trabalho no calor. Não é fácil, mas é difícil. Então, essa parte realmente, o reverendo Everton poderia dizer também sobre a África. Eu tenho estado na África umas 4, 5 vezes, mas ele viveu lá. Eu apenas fui dar assessoria, ou então para reuniões. Não passei muito tempo, mas eu sei que é bem difícil também por lá. Além da barreira espiritual, além da barreira física, nós temos também barreiras culturais que podem eliminar o seu ministério já no princípio. Olha, os arara, eles não têm saudação. Não tem esse negócio de dizer, oi, tudo bem? Né? Essa saudação não existe. Se uma pessoa, ela pode passar 1 mês, 2, separados da família. Quando ele volta, é um silêncio absoluto entre parentes, entre conhecidos, entre cidadãos da mesma aldeia. Não existe saudação. E é interessante que a gente observou que quem chega não fala, não pode falar. Ele só pode abrir a boca quando alguém que está em casa olha e faz a pergunta, modepká, que simplesmente é, você chegou? Não, né? Estou a caminho. Mas o arara tem essa questão de ser óbvio, não é? É claro, ele não vai responder que não chegou, ele vai dizer, o ebulemon, sim, cheguei. Aí eles podem começar o diálogo. Quem chega não pode falar, não há saudação, não existe isso. E a gente lembra que logo no começo, logo que a gente chegou, tinha a esposa de um chefe de posto lá, que ela abraçava os velhos, ele é tão bonitinho. Mais tarde a gente descobriu que ela estava fazendo um convite de intimidade, de relação íntima com aquele homem. Eles não se tocam, nem se falam quando chegam. Hoje, já dão a mão um para o outro. Né? Não entre eles, mas com quem chega de fora, com terceiros. Por exemplo, conosco, alguns dão as mãos, não é? Principalmente os jovens.
Os velhos conservam aquela cultura. Então não há saudação. Entre os asiáticos em geral, principalmente entre os japoneses, que é o que eu mais conheço, eles se saúdam à distância. O meu padrinho de casamento era Nisei. Mora em Brasília agora. A gente sempre está lá com ele, orando, passamos Natal com ele, Ano Novo. Natal é aniversário dele, Ano Novo é o meu, então é só festa. Eles se saúdam à distância. Uma amiga minha do Brasil, ela foi fazer um curso nos Estados Unidos, e o professor sabia que no Brasil é diferente lá do Japão. Então esse professor convidou um senhor japonês para entrar em uma porta e convidou essa brasileira a entrar pela porta oposta. E disse: vocês vão se saudar de acordo com os seus países. Então, quando o pobre do japonês fez isso e levantou, ele já estava sendo agarrado pela missionária. Ele ficou vermelho, de todas as cores, envergonhado. Mas o professor queria mostrar para as pessoas que você pode acabar com seu ministério se você não obedecer à cultura do outro, já na entrada, já no cumprimento. Imagina se a Shirley chegasse abraçando os velhos lá. Era um convite sexual. Já na chegada. O trabalho transcultural, a gente precisa ter muito cuidado, um cuidado dobrado. Por exemplo, entre os Doni, eu não sei de onde eles são, porque o material que eu peguei é um material antigo da Wycliffe, não fala de onde eles são. Eles só aproximam as mãos, como está aí, não é? Há uma aproximação de mãos, não há toque. Os Bozi já pegam, né? Uns na orelha dos outros. Eu estava falando isso numa igreja, depois todo mundo estava lá se saudando assim, né? Só que com brincadeira, querendo arrancar a orelha do outro. Não é assim. É só tocar na orelha do outro. Brasileiro é fogo, né? Já estavam brincando e querendo arrancar a orelha do seu próximo. Entre os Fayu, aí se eu identifiquei na Indonésia, eles encostam a cabeça um no outro. Parece estranho, né? E os brasileiros exagerados que somos, a gente se abraça. Eu me lembro de uma canadense, eu estava fazendo um curso lá na universidade, né, onde a gente fez um mestrado, eu e Shirley. O chefe dela era brasileiro e ele abraçava as pessoas. E ela perguntou para mim: vem cá, isso é real lá no Brasil? As pessoas se abraçam assim? Falei: é. Ela disse: mas eu não vejo você abraçando as pessoas aqui. Eu digo: claro que não. Eu não estou no Brasil. Como é que eu vou me pendurar no pescoço de um americano e de uma americana? O que é que a americana vai pensar de mim? Aí então ela: tá bom. É claro que aquele brasileiro não era professor de linguística, não era professor de antropologia, não era de sociologia, era um empresário. Então ele aplicava a cultura dele lá. Não deveria. E ela achava estranho ele estar abraçando as pessoas, não é? Em segundo lugar, aqui nós temos o centro das emoções. A gente acha, egocentricamente, que todo mundo elege o coração como centro das emoções. Então a gente fala quando está namorando. Espero que a gente fale também depois que casa. Que ama a namorada de todo o coração. A gente fala isso, né? Empolgado. O nosso sentimento é esse: amo Jesus com todo o meu coração. E a gente acha que isso é universal. Não é. Dependendo do povo, ele vai eleger outro órgão do corpo humano como centro da emoção. Por exemplo, entre os Carré, na África, é o fígado.
Então ele vai dizer que ama a menina de todo o fígado. É o normal. Ele vai estranhar se você chegar lá dizendo que ama de todo o coração. Ama de todo o fígado. Aceita Jesus com o fígado. Entre os conobos na Guatemala é o abdômen. Ama com o abdômen, aceita Jesus de todo o abdômen. Entre os Sepiquiua na Papua Nova Guiné, a garganta. Tem um filme chamado Come By Here, né? Venha até aqui. Um filme excelente sobre o trabalho entre os Sepiquiua na Nova Guiné, Papua Nova Guiné. Lá o pregador está pedindo para o povo, falando para o povo aceitar Jesus com toda a garganta. É estranho para nós, mas para eles seria estranho dizer que era para aceitar com o fígado, com o abdômen, não é? Com o coração. E entre os Dao aqui no Brasil, eu falei também sobre essa questão do Gamã transformar-se em Dao. Quando o missionário estava traduzindo a Bíblia lá, que ele traduziu sobre amar a Deus de todo o coração, eles ficaram, como assim? Estranho. Aí, então, foi que ele caiu em si e disse, tá bom, tá bom. Como é que vocês amam aqui? O que é que vocês dizem? É com a cabeça. Então, lá se aceita Jesus com a cabeça. Ama-se a menina ou o menino com a cabeça. E é assim. Alguns costumes, por exemplo, no Haiti, o respeito não é você tirar o chapéu no culto. É você estar de chapéu no culto. É a demonstração de respeito. Então, missionário, né, que às vezes a gente chega aqui no interior, o pessoal usa muito boné ou chapéu. Na hora de orar, tem que tirar o chapéu, senão é falta de respeito. No Haiti é o contrário, tem que colocar. Na ilha Yap, a saia decente, ela deve cobrir os tornozelos. Não sei por que cargas d'água, não posso explicar. O que é que o tornozelo tem a ver? Mas se a missionária chega com uma saia que não vai cobrir o tornozelo, ela está causando escândalo. São detalhes que a gente, como missionário, tem que observar, ver e prever problemas. Na Tailândia, a minha filha maior estudou com uma menina tailandesa e uma às vezes dormia em casa, às vezes minha filha ia para a casa daquele, era um embaixador, não é? E ela ficava lá. E um dia a minha filha sentou e cruzou as pernas. E a menina tailandesa a repreendeu. Disse, nossa, você está faltando respeito. Ela, por quê? Você está mostrando a sola dos pés. Então, quem estava sentado aqui com as pernas cruzadas? Lá na Tailândia você estaria desrespeitando. Aqui para nós não é nada. Pelo contrário, é um conforto ao sentar-se. Na Tailândia é falta de respeito. Por quê? Você está mostrando a parte mais suja do seu corpo naquele momento. Na China, orar de joelhos na frente de qualquer coisa é louvar, não é? É honrar aquilo. Então, aqui no Brasil, quando você chega, principalmente em igrejas pentecostais, de novo, peço perdão, é só o que eu observo. As pessoas se ajoelham como sinal de espiritualidade. No caso, lá na China, no início, pelo menos, que os missionários chegaram, eles estavam honrando, louvando um objeto inanimado. E quando isso se faz, é o quê? Idolatria. Vocês estão vendo a sensibilidade? Entre os Navajos lá nos Estados Unidos, quando os missionários começaram a enfeitar a árvore de Natal, estavam prestando deferência, de novo, a um objeto inanimado. Então eles falavam, poxa,
Eles dizem para não sermos idólatras e eles mesmos são idólatras. A gente lança uma imagem de idolatria não porque tenhamos, mas porque assim o povo interpreta. Aqui no Brasil, a orar, a missionária falou que quando chegou ela orava de olhos fechados. Só que ao fechar-se os olhos, quando você está falando com alguém, na realidade você está demonstrando raiva. Você está zangado. Então qual foi a interpretação do povo? Que você está o tempo todo zangado com aquele Deus que você está dizendo para eles seguirem. Puxa, tem que estar com raiva para seguir esse Deus? Parece bobo, parece absurdo. Mas as culturas são diferentes. Na África, a questão do louvor, né? Eu gosto de estender a mão. Lá na IPP, eu ficava admirado. Eu não sei por que essa senhora não está mais na igreja. Ela perdeu... Alguns de vocês vão lembrar um acidente aéreo com a Gol, voando de Manaus para Brasília. Esse avião caiu e todo mundo veio a óbito, todo mundo morreu. O filho dessa senhora estava naquele voo. E uma coisa que me impressionava com essa senhora é que mesmo depois disso, ela ficava na igreja louvando a Deus com os braços estendidos. Eu olhava e dizia, que bênção. Que prazer ver essa senhora louvando o nosso Deus. Que não é fácil perder um filho, eu não me concebo, eu não aguentaria, eu acho. E aquela senhora louvando a Deus de braços estendidos. Santa mulher. Louvado seja Deus pela vida dela. Mas vejam, se ela fizesse isso lá na África, o que ia acontecer? Significa proibição de crescimento. Por quê? Porque muitas daquelas culturas são animistas. E animismo vem de anima, não é? Alma em latim. Então todas as coisas têm vida, são animadas. E quando você faz isso, você está proibindo o crescimento de alguém. É uma praga. Uma outra cultura pode interpretar de maneira oposta aquilo da sua cultura. Olha só. O homem entrar primeiro, aqui no Brasil, é ato de cavalheirismo. De novo, na China, os missionários perceberam que não é. O cavalheirismo é o homem entrar primeiro. Agora, por quê? Você não sabe o que está te esperando atrás daquela porta. Se você manda a mulher, ela é mais desprotegida no sentido de força. As pessoas querem que você pense o contrário hoje, não é? Mas a verdade é que a constituição masculina, guardadas todas as diferenças, não é? A constituição masculina é mais forte em si. Com o mesmo peso, mesma altura, o homem vai ter mais força. É a natureza. Não é superioridade. Eu fico maravilhado. O arara, quando sai para o mato, a pobre da mulher sai com o material que ela vai trazer tudo carregado. Quando volta, aquele peso enorme é a mulher que traz. E o cara só está com o arco e a flecha, ou então com a espingarda hoje. Parece absurdo, mas não é. Eu acabei de falar para vocês de onça, de cobras. Como é que o cara vai defender se ele tiver que se desfazer de peso, até pegar as suas flechas ou espingarda, para defender-se e defender a sua família? A onça é muito rápida. Segundos são importantes.
Então é claro que quem vai carregar o peso é a mulher. E ele vai carregar o armamento. Você não sabe o que está atrás da porta, então tem lógica. Até a questão de etnomatemática, não é? Esses Guadssupa, eles contam de maneira diferente o que fazemos aqui. É claro que a posição do dedo muda um pouco. Mas, em geral, a gente conta abaixando o dedo. 1, 2, 3, 4. Né? E lá não. Eles vão contando de maneira um pouco diferente. Alguns levantam o dedo, né? 1, 2, 3, né? E outros contam recolhendo o dedo. Mesmo aqui no Brasil. Então, se você perguntar quantas esposas você tem para o missionário e eles estender fizer isso, na verdade, eles vão contar os dedos recolhidos. Né? Quantas esposas você tem? Questão de tradução da Bíblia, que é um aspecto transcultural. Mateus 14, 25. Ali fala que Jesus andou sobre o mar, não é? Na língua burarra, o homem anda no caminho, não é? Claro. O avião anda no céu, é só um verbo. O navio anda no mar. Então, quando se falou que Jesus anda no mar, na verdade ele estava nadando. Que todo mundo anda no mar. É o mesmo verbo. Eu estava falando ontem à tarde sobre o verbo comer na língua arara. Se você come mastigando, em arara é aktobot. Se você come roendo, é toktobot. Se você come um peixe engolindo, é enaptobot. Se você come uma fruta, que para eles é chupando, é mitpot. E você tem um termo geral que é otim tabrinitpot. Você tem que especificar. Se eu chegar a dizer que eu takai agulã, que? Eu não posso falar isso. Eu estou usando literalmente que eu comi farinha. Só que eu comi mastigando a farinha. Não, eu tenho que dizer que eu comi roendo. Takai yogulã e não yagulã. Um A para um O faz diferença. Ou se eu falar, né, takai yemilã, eu chupei a farinha. Que literalmente seria eu chupei, mas em arara é comer. Não são sinônimos. São atos, né, que você faz. E aqui o verbo é só um. A pessoa anda no caminho, o avião anda no céu, o navio anda no mar. Não houve milagre nenhum Jesus ter andado no mar. Língua saltio, Salmo 24, 4 e 5. O que é limpo de mãos, né, obterá do Senhor as bênçãos. Só que para eles, o cara que tem as mãos limpas não trabalha. Preguiçoso. Então eu preciso parar de trabalhar para ser um bom crente, não é? Para ter a bênção de Deus, tem que ser preguiçoso, porque o mãos sujas é o que trabalha. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Mãos limpas é aquele cara honesto. É o cara que não faz negociata. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Estávamos conversando aqui antes, não é? E ele estava me dizendo sobre uma empresa, né? O negócio que ele havia feito e que teve que se separar do sócio porque não queria fazer falcatrua. Mãos limpas. Não é preguiça. Como é que é a palavra? Idôneo, né? Idoneidade. Não é preguiça. A gente obtém as mãos do Senhor sendo honesto. Na língua manimbu, João 3:27, ali fala sobre a questão, né, de Jesus estar ali com os discípulos, né,
colocar um bocado, e Judas, estando ali, ele fez, né, também, ao comer, o diabo entrou nele. É o que estamos vendo lá em João 13:27. Qual é a interpretação? Vejam bem, a tradução foi feita corretamente. Mas qual foi a interpretação do povo por causa do óculos cultural daquele povo? Não é? É que estava havendo feitiço. Porque ele comeu, o diabo entrou. Jesus disse, faz o que você pretende fazer logo. O diabo entrou no camarada. Jesus era um feiticeiro. Então, às vezes, na tradução, mesmo estando correta, você tem que olhar para a cultura daquele povo e dar um jeito de mostrar que aquilo, às vezes é uma nota de rodapé, ou às vezes é uma explicação no próprio texto, de que não foi o resultado do bocado. Lembram que o animismo, tudo tem vida? Então, aquele alimento teria vida e teria provocado Satanás entrar em Judas. Precisamos estar atentos para a tradução. É muito delicado. Quando Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, eu acho, em 1 Timóteo, Paulo disse, eu fui bem recebido. Em Arara a gente traduziu. Ele me pediu para sentar. Porque se você chegar na casa de um arara e ele não pedir para você sentar, você é persona non grata. Ele está querendo que você saia imediatamente da casa. Se você chega e ele fala, Igomco, sente-se. Você está sendo bem recebido. Então, são detalhezinhos aí que a gente precisa ver. Papua Nova Guiné, Marcos 6:25. Lembrem que a filha da Herodias, né? O nome dela era Salomé. Ela não pediu a cabeça de João Batista num prato? Você usa prato para quê? Comer. Então a interpretação foi que elas eram antropófagas. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Queria ter a certeza que João Batista foi morto. São detalhes que a gente precisa estar atento, não é? Mateus 8:32. Jesus ordena os espíritos a entrar nos porcos. A questão do bicho é imundo para o judeu. Naquela cultura era um animal de prestígio. Para mim, essa é a maior dificuldade de tradução. Por quê? Porque há um princípio na tradução que diz para você não mudar fatos históricos. Se está dizendo que Jesus fez uma coisa com determinado vegetal, mesmo que o povo não conheça aquele vegetal, você tem que colocar. E depois, numa nota de rodapé, explicar que vegetal é aquele. Aqui é pior, porque você está tratando de um animal de prestígio, olha, que transmite saúde, tem prestígios, é membro da família, tem afeição, possui espírito, ou seja, é uma pessoa. E agora você vai dizer que os demônios entraram no seu parente. É bem complicada a tradução. Não vou dizer como resolver porque não sei. Nesse caso, pobre dos tradutores ali. Tá? Lá na Nova Guiné. Não sei como eles decidiram esse problema. Bater no peito, Lucas 23:48. Lembram que depois que Jesus foi crucificado, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Na cultura bíblica, eles saíram com remorso.
que fizemos, não é? Na cultura ocidental é machão, não é? Principalmente o cara quando bebe se transforma em onça, não é? E bate no peito. O arara quando bebe, eles ficam indignados comigo, mesmo não crentes. Às vezes eu pego uma garrafa de 51 vazia. Eu falei para vocês que eu sou meio bagunçado, né? Eu falei para o menino fumar só no final de semana e a minha esposa fica maluca comigo. Aí eu pego uma garrafa de 51, vocês sabem que é 51, né? Aquela cachaça. Eu saio, chego nas casas assim. Muni! Urolano, Muni! Ah, eles ficam doidos comigo, porque é assim que o bêbado faz tradicionalmente. Bate no peito, né? Urolano, Muni, eu mesmo. É mano, não é? Muni é mano. Eu mesmo, meu irmão. Urolano, Muni. Não, quebrei couro, peitando bom, Muni. Eles falam, não, mano, não faz isso, é muito feio ver. Mesmo quem não é crente. Eu digo, então deve ser feio, né? Vocês estão bêbados fazendo isso. E assim que a gente vai pregando o evangelho, mostrando, né, que eles mesmos não gostam, então por que vocês estão bebendo? Mas na cultura ocidental eles batem no peito dizendo que são os machões. Na cultura Mextal-Otomi é raiva. Estão com raiva, né, batem no peito. Entre os Boikin, na Papua Nova Guiné, é sinal de vitória. Agora vejam, será que os judeus saíram batendo no peito dizendo que eram machões? Ou que estavam com raiva? Ou estavam cantando vitória? Finalmente crucificamos o homem. Não. Remorso. Agora, uma tradução é você ser fiel ao texto original e ser natural na língua fonte. É fácil? Rapaz, é difícil. Não é fácil, mas é difícil. E entre os Tibuli, nas Filipinas, é sinal do tuberculoso. Agora vejam bem como são as coisas. Se Jesus, lá da cruz, ele fez tantos milagres antes. O milagrezinho de tornar todos os algozes dele em tuberculosos era a coisa mais fácil do mundo. Jesus transformou todo mundo em tuberculoso? Não. Não transformou. Então, a gente de alguma forma vai ter que traduzir que houve remorso e não nada disso que a gente falou. Cadê o Fábio? Não veio hoje, Fabinho? Ah, danado. A vovó pediu para ele não vir. Eu ia dizer só para o Fabinho, tá vendo, Fabinho? Não é fácil, não. Começa a se preparar. Começa a se preparar que a coisa é cruel. O campo não é fácil. Somos incapazes? O diabo vai dizer que somos. Mas quem é que nos capacita? Nosso Senhor. O trabalho vai sair, mas é um trabalho em equipe. É um trabalho que vai envolver a igreja, como vimos ontem à noite, em oração, não é? Em sustento, parcerias. E alguns de nós vão estar na linha de frente, seremos os pés. Amém? Eu não sei se dá tempo para perguntas e respostas. Irmãos, alguém tem uma pergunta para fazer para o missionário? Sem perguntas? Então a pergunta é que se a gente casou e foi para o campo missionário, e o nascimento das meninas, não é? Bem, a mais velha nasceu em Belém. Por quê? Porque quando a gente entrou a convite da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. Depois de 4 meses, recebemos uma carta amável, dizendo, muito obrigado pelo trabalho, mas vocês podem ir para casa.
descansar. E nós tivemos que sair. Nessa época, minha esposa estava gestante. Então, nós saímos para Belém e ela teve a Mikla em Belém. No caso da Leisa, como a Shirley teve alguma dificuldade em Belém, quando a Leisa estava para nascer, nós saímos do campo, que ela já nasceu em 86, e fomos para Brasília, porque eu era diretor de cursos na missão. Então nós fomos para Brasília e a Leisa nasceu em Brasília. Por isso que elas não nasceram nem em Altamira nem na aldeia. A aldeia a gente não deixaria, porque era muito perigoso. Nessa época o atendimento, hoje é bem melhor o atendimento de saúde na aldeia. Naquela época era precário demais. A gente podia perder nossas filhas. De fato, a Leisa, a Shirley queria fazer a laqueadura, né, que chama, e que nós decidimos ter só 2 filhos, 2 filhas ou um casal. E o médico veio falar comigo e disse, olha, a sua filha pode nascer com catarata, pode nascer cardíaca, pode nascer com problemas mentais. Então, você quer mesmo que faça a laqueadura? E é o seguinte, a sua filha nasceu com um sopro no coração. Aí eu disse, bem, eu decidi com a minha esposa que teríamos só 2. Se Deus levar essa, o que vamos fazer? Ela já nasceu, pode fazer a laqueadura. Ele foi, daqui a pouco volta e diz, ó, tudo certo. E a mocinha está lá em Paris, agora. Né? Então Deus cuidou. Então por isso que elas nasceram fora. Tá? Sim, enquanto criança iam conosco para a aldeia. Infelizmente elas esqueceram a língua. Por quê? Coisa cultural. A sexualidade. O casamento, vamos pensar assim. O casamento lá, quando a criança ia nascer, já estava acertado. Se for mulher, vai ser esposa de alguém já adulto. Então, a diferença cronológica entre o esposo e a esposa era muito grande. Então, eles já admitiam que a criança ia ter um esposo. Então, quando a gente chegava com as meninas, a pergunta fatídica era, elas vão casar com quem? E, infelizmente, eles já, de uma certa forma, iam introduzindo uma menina pequena à sexualidade. E, de fato, eu tive que intervir isso uma vez, porque uma criança, ainda pequena, estava fazendo coisas com a Leisa, não é? Então, a gente chegou à conclusão que era melhor, a partir daquele momento, deixar as meninas na cidade com famílias missionárias. Então, ali, um missionário ficava, um casal de missionário, outra vez outro casal, e assim por diante. E foi, num certo sentido, bênção, porque elas acabaram estudando na escola americana desde o jardim da infância, e hoje ambas usam a língua inglesa no seu trabalho. Mas foi só se a cultura não fosse daquele jeito, elas teriam ficado mais tempo na aldeia. Aí vocês veem, né, que não é fácil um trabalho transcultural. A gente ama o povo arara? Ama, gosta deles. Mas não dá para deixar nossas filhas à mercê de algo da cultura que a Bíblia não aprova. Então a gente vai seguir a Bíblia e não a cultura. Obrigado pela... Acho que o senhor comentou com os adolescentes ontem, mas eu não estava. Eu gostaria de perguntar a respeito da tradução da Bíblia, quanto que dela já tem traduzida e como que vocês fazem a leitura da Bíblia na comunidade lá local, na cultura? O processo de tradução? Então, ontem nós mostramos uma escada com 12 degraus. No processo de tradução, a gente tem que obedecer aqueles degraus. O primeiro é exegese. Tem que fazer exegese mesmo do texto, né? E eu vou pular escadas,
Mas, além da exegese, você tem que ter um grupo de tradutores, isso inclui os nativos. Depois da tradução do texto produzido, você faz revisão dentro da comunidade. Essa revisão inclui perguntas de compreensão. Você lê para pessoas que não participaram da tradução e faz indagações de compreensão. Às vezes, quando a pessoa fica com uma pausa muito longa, acende um sinal vermelho. Será que o texto está incompreensível? Aí você já coloca um ponto de interrogação. E o programa que a gente usa hoje, chamado Paratext, ele já traz bandeiras vermelhas que você pode colocar dizendo, preciso trabalhar aqui. Aí você volta no grupo de tradutores e fala, olha, aconteceu isso. Ou esse grupo te acompanha. Aí, ó, aconteceu aquilo, precisamos ver o que é que está acontecendo. Reelabora a tradução, volta para fazer as perguntas de compreensão. Aí, pulando outros passos, você chega no que se chama de retrotradução. O que é a retrotradução? É você pegar o texto traduzido, eu vou especificar em Arara, mas pode ser em qualquer língua, e volta. Agora você vai traduzir do Arara para a língua portuguesa, que é a língua franca lá entre nós. Alguns falam português. Ao fazer isso, aí você pega essa retrotradução e envia para um consultor. O consultor não fala Arara, mas olhando para a retrotradução, ele é capaz de saber se a exegese está boa e se você está seguindo a estrutura linguística daquela língua. Por quê? Porque antes você manda uma explicação breve como é que a língua funciona. E às vezes a gente manda até um texto interlinear e depois mostrando como é que a língua é estruturada. De posse disso, vocês não acreditam. Eles sabem se nós fizemos um bom trabalho ou não. Quando esse consultor chega à conclusão que há alguma coisa errada, aí ele que te manda bandeirinhas vermelhas com várias perguntas. Aí se você sabe que o texto não está claro ou que o problema foi de exegese, você volta e trabalha com a comunidade, volta a fazer as perguntas de compreensão, manda de novo a retrotradução, só aquela parte para o consultor. Só quando o consultor dá o cheque final dizendo positivo, você pode fazer uma leitura final, aí é detalhe mais de ortografia, e então manda para a Sociedade Bíblica do Brasil para imprimir. Então é todo um processo, e a gente obedece esse processo. Tem pessoas que não obedecem. Obrigado. Vai ter problema. O texto vai ter problema. E a gente sabe que tem organizações que não estão obedecendo. A pressa de publicar, sei lá o que, compromete a tradução. A palavra de Deus não é brincadeira. A gente tem que seguir os passos. Sim, a questão da tradução. Vejam bem, infelizmente o povo arara está perdendo a língua arara. Muitas crianças, a gente fala, eles não entendem mais. Então a gente pediu para um especialista ir até lá, conosco. Pegamos 2 pessoas de cada aldeia, levamos para Altamira. Esse especialista em sociolinguística é um missionário, tem doutorado na Holanda, nessa área de sociolinguística, e ele, pela manhã, elaborava explicações, à tarde ele pedia para os próprios arara fazerem respostas a algumas perguntas que ele tinha, depois, no outro dia, eles preenchiam assim, com desenhos, com informações, e no outro dia
nós interpretávamos juntos onde a língua estava. Em termos se são só adultos que falam, se jovens falam, se só crianças falam, ou se as crianças já não falam. E aí isso levava a mostrar que a língua estava ou se fortalecendo, ou forte, ou estava enfraquecendo. Infelizmente, nesse encontro, nessa oficina, a gente percebeu que a língua arara está em desuso. O que de fato eu já tinha percebido, porque o Alessandro, nosso colega da APMT, ele fez o TCC dele nessa área de sociolinguística. E eu fui orientador dele na universidade. E a nossa conclusão já em 2014 foi essa. A língua está enfraquecida. Só que a gente não podia trabalhar muito nisso, porque foi uma conclusão externa. E nessa oficina, a conclusão foi interna. Então, nós voltamos para as aldeias e mostramos, olha, esse material foi produzido por vocês, pelo casal que vocês enviaram. E através de desenhos, como se fosse um rio, né? O rio começava num lago, eles chamam Parumum de cabeça da água. No contato, a língua estava aqui, perfeita, todo mundo falava a língua. Aí veio descendo, parou no outro lago, onde as crianças já estavam com problema de fala. Vem para o outro lago, né, sempre descendo, e aqui já as crianças que eram aqui já estão jovens aqui, então jovens aqui já não estão falando a língua arara. Mais embaixo, quase ninguém está falando, porque os velhos de lá estão morrendo, estão vindo a óbito, então. E depois, só saudade da língua, né? A gente mostrou tudo isso. E eles desenharam esse rio. E a gente foi identificando, baseado em outras perguntas que foram elaboradas, que eles estão na metade da perda da língua. Aí o que é que nós fizemos? Estávamos traduzindo, nós demos uma parada, dizemos, vamos fortalecer a igreja. A plantação da igreja. Então a gente deu uma parada. Mas hoje nós temos parte de Gênesis traduzidas, né, algumas partes. Temos o livro de Jonas, o livro de Ruth, no Antigo Testamento, 7 capítulos de Neemias. E no Novo Testamento nós temos Mateus, Marcos, Lucas, Atos, 1 e 2 Tessalonicenses. Estamos traduzindo agora 1 e 2 Timóteo. E eu não sei o que é que a Shirley, se ela está com outro texto. Mas tem muita coisa da Bíblia ainda para ser feito, né? Porque exatamente nós paramos e demos ênfase na igreja, na plantação, no fortalecimento. Eu mostrei um pouco aqui da capacitação da liderança e dos futuros líderes, através do instituto chamado Etnos, que é da Igreja Presbiteriana de Alphaville. O pessoal lá está nos dando um apoio tremendo. É uma luta. E fora as outras aldeias que não têm ainda uma igreja firme, plantada ali com uma liderança nativa. As lideranças estão sendo levantadas. Agora mesmo, amanhã, dia 1º, né, de setembro, vai iniciar um seminário dado de novo pelo Etnos, mas aí já para um grupo menor. Um seminário de teologia reformada está sendo iniciado amanhã para o povo arara. Então, os cultos é uma mistura maluca de português e arara. Por exemplo, a Shirley fala mais arara do que os pastores. Não que ela tenha mais habilidade, mas como ela que traduz, ela faz tudo em arara. Ela fala melhor do que eu sigo os araras, misturando as línguas, né? Começa a orar. Aí depois passo para o português. Mesma coisa que eles fazem, né? Senhor, o Senhor é tão bom.
o Senhor nos trouxe aqui, e blá, 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 de repente, quando percebe que está falando português. Deu para responder? Pessoal, muito obrigado.